Muito bem, queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Eu sou Mibson Alvarenga e este é o Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. Eu sou de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, sou missionária na Igreja Deus das Nações. Nosso pastor é o pastor Elvis Nunes e nós já aproveitamos esta oportunidade para cumprimentá-lo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor Elvis. A paz do Senhor, missionária Aureliana, a esposa do pastor Elvis. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda. A paz do Senhor, meu querido, para você que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. A paz do Senhor, minha querida, seja bem-vinda aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Você sabe que você é especial aqui pra gente, você que faz toda a diferença aqui. Nós amamos você em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos chegando ao primeiro capítulo do livro de Ageu. Ontem nós terminamos o livro de Sofonias, para quem está nos acompanhando aí. Terminamos o livro de Sofonias. E hoje nós estamos começando o livro do profeta Ageu, que é muito grande o livro, tem apenas 2 capítulos. O profeta Ageu, para quem não sabe, eu acredito que você saiba, mas caso não saiba, permita que eu te diga. O profeta Ageu, ele começou o seu ministério, começou a profetizar, começou a ser conhecido após a saída do povo de Deus da Babilônia, depois de 70 longos anos de cativeiro. Depois desse exílio é que Ageu escreve seu livro, mostra os acontecimentos depois do incidente da Babilônia, depois de terem ficado lá por 70 longos anos de tristeza, de angústia e de dor, onde tudo do povo foi embora, inclusive a fé. Foi 70 anos, meu querido. Houve pessoas que morreram no cativeiro, houve pessoas que nasceram no cativeiro. 70 anos se passou e nem todo mundo que foi voltou. Quando uma nação invadia outra nação e que essa nação perdia a guerra, que foi o que aconteceu com Judá, todo o povo era dizimado. Eles pegavam a população, batia, maltratava, matava, e aqueles que sobravam, esses sim iam para o cativeiro. E foi isso que aconteceu com a nação de Judá. Tudo foi destruído, as suas casas, seus bens, o templo. Não ficou nada. O que eles não saquearam, eles quebraram, botaram fogo e destruíram tudo. Foi uma devastação só que aconteceu em Judá. E o povo de Deus ficou em Babilônia, lá na Babilônia, por 70 anos. E aí aconteceu de tudo. Eles sofriam tanto, mas tanto mesmo, que choraram, agonizavam e nesses momentos de dor e de angústia, você sabe, a fé nos falta. E aconteceu também com eles. Tanto é que o salmista escreve, Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam cativos, a alegria nos olhos deles, no rosto deles era contagiante. Eles estavam como aqueles que sorriam, porque eles não acreditavam no que estava acontecendo com eles. Naqueles momentos de angústia, de dor e de tristeza, a fé já tinha ido embora. Ninguém mais tinha fé e nem esperança que um dia fosse ser libertos do cativeiro. E quando então veio este milagre, veio esta bênção e o povo é liberto, agora eles estavam sorrindo. Eles olhavam um para o outro e sorriam, até mesmo sem motivo, porque não acreditavam no milagre que estava acontecendo. Tanto é que nesse mesmo salmo que eu disse, Salmo 126, verso 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E com toda essa alegria é que nós vamos começar o livro do profeta Ageu, que começou o seu ministério lá em Judá,
em Jerusalém após o exílio da Babilônia. Inclusive, esse exílio da Babilônia que o povo de Deus sofreu justamente por conta de desobediência, se afastarem de Deus, fazer aquilo que Deus não aprova, e por conta disso eles foram duramente, severamente castigados. Jeremias profetizou isso tempos e tempos atrás, porém o povo, como sempre, não deu ouvido. Ageu, capítulo 1, é o que nós vamos ler hoje, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. E as profecias que Ageu cita em seu livro, que são de 2 capítulos, foram escritos cerca de 520 anos antes de Cristo. Recado dado, vamos para o texto. Livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio então a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que as casas devem ser edificadas. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós o tempo de habitarem em casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. E esta casa que ele está citando é a casa de Deus, o templo de Deus, que, como eu já disse, quando Judá foi invadida e saqueada, eles destruíram tudo. O que eles puderam, eles levaram. A população, eles bateram, maltratou, humilhou, matou todo mundo. E quem sobrou vivo, depois de toda essa catástrofe, foi levado para o cativeiro. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, todas as casas foram destruídas, os bens, os animais, o templo do Senhor, não tinha mais nada lá. E agora, depois de voltar do cativeiro, eles começam então a reconstruir Jerusalém, a reconstruir toda Judá. Mas acontece que algo chama a atenção do profeta. Deus traz à memória a todos os avisos que já havia dado para o povo, porque tinham se afastado de Deus, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, e por conta disso estavam padecendo. Agora o povo é liberto do cativeiro, Deus faz uma obra grandiosíssima e liberta o povo do cativeiro. Mais um livramento, mais uma libertação vinda da parte de Deus. Só que agora o povo que já havia perdido o desejo e o costume de adorar e de habitar no templo do Senhor, começa a querer mais o seu conforto, começa a querer as suas casas. E então o povo pega e começa a se dedicar mais ao seu próprio trabalho e deixa o templo para lá, porque eles pensavam assim: isso não é tão importante, passamos tantos anos na Babilônia, tanto tempo lá, a gente não podia orar e nem servir o nosso Deus, porque estávamos longe de casa, estávamos longe do templo. Não vai fazer diferença se eu faço minha casa primeiro ou se eu construo o templo primeiro. Mas acontece que foi justamente aí, é aquilo que diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora vem Deus, levanta o profeta Ageu com todo o poder e autoridade, e agora ele diz: assim diz o Senhor, aleluia. Veio a palavra de Deus, tanto para o governador de Jerusalém, quanto para o sacerdote. E agora Deus chama aquele povo, fala para todo mundo, e todo mundo começa a ouvir a voz do profeta. Na verdade mesmo, a gente não sabe muitas coisas sobre o profeta Ageu. É um dos profetas menores. Não é menor porque ele era pequeno em estatura ou porque era pequeno na graça de Deus, mas era pequeno porque a sua obra, o livro que ele escreve, era pequeno. Então é dos profetas menores, né? Então a gente não sabe muitas coisas a respeito dele, não sei o que ele mesmo descreve aí no seu livro, que leva o seu próprio nome. Inclusive, o nome Ageu significa festejo, o que vai cair muito bem para o profeta Ageu, dada a circunstância de que ele se desdobra, ele faz um esforço imenso para trazer de volta a fé, a paz e a esperança para Judá e para Jerusalém. E ele insiste diante de Deus
através da palavra que o Senhor propôs no seu coração, a convencer todo o povo a construir primeiro o templo de Deus para que tenham de volta o lugar da adoração. Porque Ageu era como a maioria de nós, era apaixonado pela presença de Deus e ele queria isso de volta lá em Jerusalém e em toda Judá, porque judeu que se preze sempre adorava a Deus no templo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor veio ao povo pela vida do profeta Ageu, que era diretamente direcionada a Zorobabel, que era o governador de Jerusalém, e também a Josué, que era sacerdote do Senhor, eles agora têm aquele choque de realidade. E agora eles também vêm, juntamente com Ageu, convencer toda a população de que verdadeiramente eles deveriam se ater à presença de Deus e reconstruir o mais breve possível o templo do Senhor e restaurar o louvor, a adoração, as celebrações no templo do Senhor, porque somente assim Deus traria de volta a graça, a paz, a alegria, a felicidade, o milagre de volta para Jerusalém. E por conta de todos os acontecimentos que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, já havia enfrentado até aqui, talvez eles estavam mantendo uma resistência por conta de todo o sofrimento. Mas Deus os lembra, através da vida do profeta Ageu, em concordância com o governador e com o sacerdote, que eram Zorobabel e Josué. Agora todos eles começam a convencer o povo. Deus muitas vezes nos livrou. Deus está nos livrando desde quando tirou nosso povo do Egito e agora Deus nos tirou do cativeiro. Não queremos que Deus deixe mais nenhum tipo de episódio como esse nos acontecer. Queremos de volta a presença de Deus aqui com a gente em Jerusalém e nós vamos reconstruir o templo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Foram, queridos, 70 longos anos de estrada, de sofrimento na Babilônia, que o povo de Deus, inclusive esses homens que agora são governadores, que são sacerdotes do templo do Senhor, governador de Jerusalém, eles fazem agora parte do primeiro grupo de organização que saíram de lá da Babilônia e que estavam agora trabalhando para erguer novamente as bases sólidas do templo do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então o profeta Ageu transmitiu a mensagem de Deus para todo o povo. E o povo agora começa a dar ouvido à palavra do Senhor através da vida dele. Foram grandes livramentos que Deus nos deu. E ele começou a pregar e a ministrar a palavra de Deus e trazendo a lembrança do povo quantas vezes, quantos livramentos tiveram. Embora todo o sofrimento que passaram lá na Babilônia, 70 anos de sofrimento, passaram porque se distanciaram do Senhor. E é aquilo que eu sempre digo para você aqui, no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Fique sempre na presença do Senhor. Esteja sempre do lado de Deus, porque ficar longe de Deus é verdadeiramente perigoso. Ageu, capítulo 1, meu querido, é o que nós estamos lendo hoje, aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor, para a honra e a glória do nome santo do Eterno. Agora nós faremos a leitura do versículo de número 5 até o versículo 8, que diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho, semeeis muito, e vão colher pouco. Comeis, porém não se fartarão. Bebeis, porém não ficarão saciados. Vesti, porém ninguém há de se aquecer. E o salário que receberem é como se tivesse recebido e colocado em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho, subi até o monte, e trazei madeiras, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e me agradarei, e serei glorificado, assim diz o Senhor. Então as palavras que Ageu trazia é de que Deus também estava interessado na construção do templo.
Essas palavras não eram ditas unicamente porque Ageu queria que fosse assim. Segundo as profecias que o profeta Ageu proferia naqueles dias, Deus se alegra muito com o louvor e a adoração em sua casa. E era por conta disso que Ageu queria que o povo se unisse e construísse, ou melhor, reconstruísse o templo do Senhor. E através da vida e das palavras do profeta Ageu, o povo agora começa a refletir em tudo quanto ele estava dizendo. E começaram a meditar em suas palavras e dizer uns para os outros verdade. O Senhor nos deu grandes livramentos, livrou os nossos antepassados. E tudo quanto passamos porque um dia deixamos de olhar para Ele, porque um dia desobedecemos a sua palavra. E aí, querido, quando a pessoa, quando eu e você, quando o povo reconhece os seus próprios erros e assume diante de Deus os seus pecados, confessa e deixa. Agora vem a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre essas vidas. Somente Deus, aleluia, é que tem poder de preencher todo o vazio que sempre tem no coração e na vida humana. Deus mesmo falou através da vida de Ageu em suas palavras: olha, vocês vão plantar muito, vão trabalhar demais e vão colher pouco. Vão comer, mas não vão satisfazer a sua fome. Vão beber, mas não vão ficar saciados. Vão se cobrir, vão se vestir, mas não haverá vestimenta que aquecerá o seu frio. Porque sem Deus, é o que está escrito na palavra: sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Deus tem que estar no controle de tudo na nossa vida para que as coisas dê certo em nossas vidas. E agora, quando eles aceitam isso, eles começam a refletir e assumirem que verdadeiramente é isso. Agora Deus derrama a sua graça sobre o seu povo. Somente Deus é que preenche o verdadeiro vazio que há no coração e na vida de todo ser humano. Sem Deus, é aquilo que a palavra está dizendo: você até planta muito, muito mesmo, mas se colherá pouco. Mas com Deus, até o pouco é muito, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Agora o povo havia entendido tudo aquilo que o profeta estava profetizando e começa agora a aceitar as palavras vindas da parte de Deus através da vida do profeta Ageu. Vamos fazer a leitura agora de Ageu, capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim: esperarei o muito, mas eis que veio a ser pouco. Quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre o vosso orvalho, e a terra detém o vosso fruto. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre toda a terra, e tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho de suas mãos, diz a palavra do Senhor. O povo então pensou: vamos construir nossa casa primeiro. A gente precisa de moradia para passar o nosso tempo, as noites, enfrentar o frio, os ventos, as tempestades, etc, etc, etc. E depois, quando nos sobrar um tempo, que a gente não tiver mais nada de útil e de importante para fazer, ajuntemos e construamos novamente, vamos construir esse templo. Pensavam certamente que a vida espiritual não era assim tão importante. Mas o Senhor Jesus Cristo, para quem conhece a palavra, sabe. Ele, no seu ministério terreno, ele dizia constantemente que era importante uma vida de fé. O ministério de Jesus falava sempre sobre isso. Quando Marta e Maria estavam junto com Jesus ali em sua casa, a irmã reclama para Jesus dizendo: ela não me ajuda, Senhor. Mas Jesus vai dizer que sempre é do lado da palavra que está o ganho. E que essas outras coisas
que são supérfluas, elas podem ser deixadas para depois. É como diz a palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É automático, não precisa de muita coisa. Eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai acrescentando na minha vida. Eu não tenho que ficar procurando outras coisas para me fazer. Eu tenho que fazer primeiro isso, para depois, hora que sobrar um tempo, eu busco o reino de Deus. Não funciona desta maneira no mundo cristão, no mundo espiritual. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então Deus agora ele chama a atenção do povo e diz que a casa dele estava deserta e que essas coisas não estavam agradando a Deus. E o povo agora tem um choque de realidade e se volta a Deus. Quando o profeta, aqui nos versículos que lemos, ele cita aí o orvalho, a menção que ele está fazendo é uma menção poética, dizendo que certamente Deus derramaria do céu uma chuva de bênção sobre o povo que estivesse do lado do Senhor. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ageu capítulo 1 é o que nós estamos lendo hoje. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo de número 15. E o 15 é o último versículo do capítulo 1 do livro de Ageu. Diz assim a palavra do Senhor: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor, aleluia. Versículo 14. E o Senhor suscitou então o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor, dos exércitos, que é o seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Agora, Deus havia já tocado no coração da liderança do povo, que era o governador de Judá e de Jerusalém, que era Zorobabel, e no coração do sacerdote do templo do Senhor, que era líder espiritual de todo aquele povo. E agora a palavra também diz que Deus tocou no espírito, no coração de toda a população, de todo mundo, e mexeu com todo mundo. Agora o povo tem noção. Eles precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. E quando nós temos Deus na nossa vida, ninguém nos derruba. Porque simplesmente ninguém pode derrubar um homem, uma mulher que tem Deus dentro dele, tem Deus dentro dela. Aquele que tem Deus dentro dele permanece de pé, porque ninguém derruba quem o próprio Deus firmou. Aleluia, em pé. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então caiu sobre todo o povo, diz a palavra de Deus, um temor. Aleluia. E Salomão vai dizer que, quando ele escreve provérbio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, glória a Deus. Quando Deus está no controle, a coisa é bonita, meu querido. Você não está entendendo. Quando Deus entra no mistério, que quando Deus entra no agir do povo, e começa a mostrar o sobrenatural de Deus, até o que não era passa a ser. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E agora todo mundo estava de comum acordo. Verdadeiramente nós temos que construir a casa do Senhor, porque nós necessitamos de um Deus presente conosco aqui em Jerusalém, em toda Judá. Nós precisamos de Deus, somos eternamente dependentes de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E agora subam até os montes e tragam madeiras. Vamos reconstruir o templo do Senhor. E conforme foi dito pelo profeta, assim foi feito por todo o povo. Todo mundo, desde o pequeno até o grande, abraçaram a causa e renovaram o templo do Senhor. Reconstruíram o templo do Senhor. O povo entende
verdadeiramente que a sua vida, que a vida da população precisava de Deus. Porque somente Deus tem o poder e a autoridade para preencher o vazio, onde todo ser humano uma hora cria no seu coração e na sua vida. E você olha para a direita e para a esquerda e não existe nada e nem ninguém que pode preencher o vazio. Mas Deus pode. Somente Deus é que pode preencher verdadeiramente o vazio do nosso coração e saciar qualquer necessidade que nós possamos ter. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E agora, tudo aquilo que havia acontecido no passado está acontecendo de novo no presente do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Deus disse para eles no texto que eu acabei de ler: eu estou convosco, estou contigo, eu sou com vocês. Aleluia, Deus disse para eles. E Deus disse lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, eis que estou contigo e te guardarei. Também Deus vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, certamente que eu serei contigo. E essa frase é dita pelo próprio Deus logo após Deus ter tirado o povo da escravidão do Egito, que durou longos 400 anos. Não é brincadeira, não. Mas agora, novamente, a cena se repete e Deus vai dizer para eles assim: eu sou contigo. Logo, quando todo mundo assume, eu preciso de Deus. Eu quero novamente o templo do Senhor aqui, porque nós precisamos restaurar, aleluia, o louvor e a adoração. Porque a casa do Senhor não pode ficar deserta. E todas as vezes que eu e você, de verdade, trabalhamos para o nosso Deus, o Senhor entra com graça, com misericórdia, com recurso, entra com provisão na nossa vida e a coisa começa a desenrolar. E aí você olha para aquela situação que estava toda embaraçada e fala assim: gente, mas eu não estou acreditando numa coisa. Porque ontem, quando eu levantei, a história estava assim. Mas hoje, aleluia, Deus mudou a situação. Comigo já aconteceu algumas vezes e eu tenho certeza que todo cristão já experimentou o mover de Deus. Ontem a minha vida estava assim, mas hoje, aleluia, Deus fez essa roda girar e o que estava em cima passou para baixo, o que estava embaixo passou para cima e Deus mudou toda, aleluia, toda a estrutura dessa história. E aqueles que estavam rindo, que estavam zombando, hoje provavelmente estão chorando, mas eu que ontem estava com meu coração todo adormecido e triste, atribulado, hoje tenho motivos para sorrir, dar glórias e graças ao nome santo do Senhor, porque Deus trouxe de volta o louvor e a adoração através da vida do profeta que ele usou, e toda a população aceitou a palavra do Senhor e fez conforme foi dito. O templo foi reerguido, o louvor e a adoração, principalmente a adoração, foi restaurada e Deus estava de volta ao centro de Jerusalém. Oh, glória, é bom demais servir esse Deus maravilhoso e poderoso. Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome santo do Senhor. Meu querido, nós vamos ficando por aqui porque já está no fim do capítulo 1 do livro de Ageu, mas é claro que a gente volta amanhã com o 2º capítulo para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Eu só tenho a agradecer a você pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que a sua quinta-feira seja incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós vamos orar para terminar aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor. E se você ainda não colocou o seu nome aqui nos comentários, ou o nome da pessoa pela qual você deseja oração, faça isso agora. Em nome de Jesus, que Deus é fiel, justo, verdadeiro, soberano, para conceder o teu pedido de oração e efetuar um grande milagre na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você sabe que eu não posso fazer absolutamente nada, nem por mim, nem por você, mas aquele pelo qual nós estamos clamando, ele tem poder e autoridade de fazer toda e qualquer coisa. Eu creio no poder de Deus, e se você tão somente crê, verás a glória de Deus se manifestar na sua vida e também na sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, coloca o seu nome aqui, o nome da pessoa que você deseja a oração. Vamos orar e Deus vai efetuar um grande milagre. Amém? Você crê? Se você crê, pronto, fechou. O Senhor vai operar na sua vida com milagres, com bênção. Aleluia, com resposta, com soberania, porque é assim que Ele é. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos, neste momento eu coloco a minha vida, a vida desta pessoa que ora juntamente comigo agora nas tuas mãos. Nós clamamos a tua santa e augusta presença aqui agora, Deus. Em nome de Jesus, entra no lar, na casa, no trabalho, no casamento desta pessoa agora pelo poder do sangue de Jesus. Na vida dos filhos, entra agora com a tua unção de glória, na saúde, na vida como um todo, em todo o meio social que essa pessoa vive. Efetue agora um grande milagre pelo poder que há no teu sangue. Meu Deus, quero te pedir que cada nome que foi apresentado ao Senhor aí nos comentários para esta oração, eu não posso fazer absolutamente nada por eles, mas o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor pode. E a gente te implora agora, Deus, em nome de Jesus. Olha, Jesus, esses nomes que foram escritos aí para a oração aí nos comentários. Toma essa vida agora nas tuas mãos de poder e de glória, pelo poder que há no teu sangue, em nome de Jesus. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir de uma maneira sobrenatural no meio desta família. Em nome de Jesus, toma essa vida nas tuas mãos, esses nomes que foi apresentado ao Senhor. Alcance essa vida agora com o teu poder e com a tua graça, e que a tua presença seja real na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Eu entrego a vida deles nas tuas mãos e te suplico pela bênção e pelo milagre na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Entrego a minha vida nas tuas mãos, fica comigo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome do Senhor. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui conosco no Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida e também a sua casa, o seu lar, o seu trabalho e tudo quanto você fizer nessa quinta-feira esplêndida, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. O Senhor faça prosperar em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, eu volto amanhã com o 2º capítulo do livro de Ageu. É claro, estou sempre aqui esperando por você. Tchau, tchau.